Jeremias 18. Vamos ficar de pé? Vamos ler a palavra. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro. Se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos que a tua bênção esteja sobre nós, que o teu Espírito nos fale, nos edifique, nos abençoe, é o que nós desejamos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos nos sentar. Pretendo não ser muito longo, tivemos muita coisa no nosso culto hoje. Qual é a nossa forma? Qual é o nosso jeito? De que jeito a gente é? Quando eu digo qual é a nossa forma, é que eu estava lendo esse texto e me lembrei um pouco daqueles moldes que a gente usa na praia para fazer castelinhos, sabe? As flores, os bichos que a gente tem. Ou quando você faz aqueles biscoitos que estende a massa na pedra da pia, ou sei lá, numa tábua, na mesa. E aí tem um monte de forminha, a do urso, a do cavalinho, e aí vai. E você, só de pressionar, sai daquele jeito. É uma maneira de você moldar alguma coisa. Sempre se tem uma forma para que isso aconteça. Sabe que a gente às vezes espera que a nossa vida com Deus, ou até mesmo a nossa vida ministerial, em tudo, no nosso casamento, que alguma coisa aconteça de repente, e alguém venha com uma forma e um gabarito e coloque sobre a gente, plá, e aí eu estou pronto. Aliás, nós sempre imaginamos que na nossa vida religiosa, de que nós vamos viver alguma coisa num dado momento em que parece que vai vir essa forma e a gente vai sair pronto do outro lado. Uma máquina de sair pronto do outro lado. Eu lembro quando eu era garoto, tinha uma música que falava do lava rápido de gente, você conhece? Foi pensando nesse povo que trabalha o dia todo. Chega à noite, sai correndo, vai estudar, não tem tempo de janta, não dá para tomar banho nessas bandas quase sempre, faz calor. Foi que eu resolvi montar com qualidade um lava rápido de gente lá no centro da cidade. Era assim. Você nunca viu essa música? Ai, irmão, você está louco. Você está por fora do mundo. E lava o japonês, e lava o siciliano, e vem uma libanesa, agora até pernambucano. A máquina é moderna, sistema americano. De um lado tem escova, de um outro um grande pano. Enquanto um lado esfrega, o outro vai enxugando. Você não... Não. A gente... É engraçado. E ela fala... Tem uma parte que fala que se o cara chega triste, sai pleno de alegria, chega cansado, sai pronto para o outro dia. Porque passou na maquininha, ficou tudo pronto. A nossa vida com Deus não é assim. Não tem forminhas de areia, não tem forminhas na mesa e não tem máquina que faz um lava rápido. Não tem. Nós temos um processo de Deus em nós que nos molda, que trabalha na nossa vida. Eu estava ontem lá com a galera do Escape e eles colocaram um vídeo muito legal do Casting Crowns, que é uma banda americana bem de servos de Deus consagrados, e o cara disse uma frase que, aliás, a gente já falou aqui na igreja, mas ele falou melhor do que eu. Ele disse: o momento não é melhor do que o relacionamento. Nós esperamos que um momento aconteça na nossa vida, e por causa daquele momento, tudo mude na minha vida. Existem muitos momentos que nós passamos com Deus que são especiais, cultos que foram especiais, mas nenhum deles é tão poderoso, nenhum momento é tão poderoso quanto o relacionamento com Deus. E nós esperamos sempre que alguma coisa aconteça de repente, que caia algo do céu e eu saia pronto. Eu entro por uma porta na igreja e saio pela outra completamente novo. Estava dizendo hoje pela manhã, falando sobre João 3, a passagem de Nicodemos, que nós estávamos estudando há uns 15, 20 dias atrás sobre o batismo.
Sabe que a gente tem revisto todos os pontos, estudado bastante, e o Marcelo trouxe para a gente 2 termos gregos que a Bíblia usa no Novo Testamento sobre o batismo. Um é o bapto e o outro baptizó. Não é isso, Marcelo? Nosso professor de línguas gregas. Para mim, quando eu leio grego, para mim é grego, irmão. Como se fosse. Mas é interessante que uma delas significa alguma coisa, alguma peça ou alguém ser mergulhado e retirado da água. Então isso significa que ele foi imerso. Mas há uma segunda. A segunda palavra tem um significado um pouco mais profundo. E eles usam a ideia, para dar exemplo, de um picles, que você não só coloca e tira, você coloca e deixa. Porque com o passar do tempo, aquela solução na qual ele foi imersa, vai penetrando, e a substância daquele picles, daquele pedaço de sei lá, cenoura ou o que seja, muda o gosto. Porque ele foi imerso e permaneceu imerso, e houve uma transformação da sua substância. Eu acredito que a nossa vida com Deus, falamos sobre isso porque a gente estava falando sobre o batismo com o Espírito Santo, estávamos estudando sobre isso, né? E nós estávamos chegando mais ou menos à conclusão que a coisa não é mais daquele jeito que a gente sempre imaginou, de que aconteceu. Próximo, vai, recebe e vai. Mas que a palavra batismo, ela significa mergulhar e ficar lá dentro. Deixar Deus trabalhar você. Deixar Deus moldar a tua substância. O Senhor disse ao profeta Jeremias, eu quero falar um negócio para você, só que eu não vou falar aqui, você vai na casa do oleiro. Chegou lá, tinha aquele prato girando, a argila ou barro sobre aquele lugar, e ele mexendo e moldando, aí ficou errado, ele desmanchou, amassou de novo, começou a moldar outra vez, e Deus falou para Jeremias, é isso que eu quero fazer com o meu povo Israel. É isso que eu quero fazer com o meu povo. Eu quero ter essa condição, e eles precisam saber que a vida deles é como barro nas minhas mãos, e eu sou como o oleiro. E quando a coisa não anda bem, eu desmancho e faço outra vez. Eu desmancho e começo de novo. Deus quer ter esse acesso a nós. O que Deus desejava para Israel é a mesma coisa que Ele deseja para a sua igreja hoje. Ele não quer apenas que nós estejamos num culto para termos uma experiência, para assistirmos um espetáculo e sermos tocados. Isso é muito bom e você não deve deixar de ter momentos especiais com Deus. Mas eu preciso saber que Deus quer moldar a minha vida como o Senhor moldava Israel através da palavra de Jeremias. Esta foi a revelação para o povo. E eu acredito que da mesma forma é o que o Senhor deseja para nós. Moldar a nossa vida dia a dia. O trabalho de transformação do Senhor leva a vida inteira. Eu costumo dizer que a vida é uma escola, pena que a gente fica bom só quando ela está acabando. Quanto mais rápido a gente aprender e quanto mais facilmente nós abrimos o nosso coração para que Deus nos molde, mais felizes nós seremos. E alcançaremos o objetivo que Deus tem para nós, tocando, transformando, mexendo com a nossa vida. Em Isaías, no capítulo 29, versos 13 a 16, algo muito parecido. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa, e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que se escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras, e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Nós achamos que somos iguais ao oleiro. Nós não podemos tomar a forma da religião. A forma da religião é assim. Aprendeu mecanicamente, o texto fala, aprendeu maquinalmente. Levanta a mão, abaixa a mão, ora, fala, canta, diz aleluia. Não que você não deva fazer, faça, mas faça sinceramente. Deixe o Espírito de Deus te mover. Às vezes nós tomamos a forma que não veio do oleiro, não foi ele que moldou a gente, mas nós aprendemos quais são os clichês da vida evangélica, e nós costumamos falar coisas que nós não sentimos, costumamos repetir versículos que nós decoramos e maquinalmente nós repetimos. E às vezes até muitas coisas que cremos mecanicamente, ou dizemos que cremos, mas não houve um trabalhar de Deus dentro de nós. Por isso uma das formas que nós não podemos tomar é a forma da religião.
É a forma daquele que honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Que tem uma boa aparência, como Paulo fala em Colossenses no capítulo 2. Tem aparência de santidade. Ele até diz que faz culto aos anjos. Tem severidade na sua caminhada. Tem um rigor muito grande nos seus costumes e hábitos. Mas isso não tem valor contra a tentação e contra o pecado. Porque é algo externo e aparente, mas não nasceu no interior do homem. Nós não podemos tomar a forma da religião. Romanos 12, 2, Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século, na verdade ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não nos acostumamos com o hábito, com o costume deste mundo, nós não tomamos a forma dele. Muitas pessoas são moldadas de acordo com as mãos do mundo, daquilo que o diabo deseja, os costumes da terra desejam. Na verdade, nós não lutamos para ser diferente do que as pessoas são e nos sentimos melhores, porque nós não fazemos o pecado que eles fazem. Isso é uma religião. Nós somos humanos como qualquer um e lutamos para sermos pessoas que andam nos caminhos de Deus. Nós não podemos permitir que a religião faça um molde em nós e não podemos permitir que o mundo faça um molde em nós. Uma das coisas que o Jorge e o Rubão sempre trabalham com os adolescentes é essa firmeza, eles estão lá agora, essa firmeza no Senhor, a firmeza do caráter. Aliás, um dos primeiros estudos que eles tiveram foi exatamente o Sermão da Montanha, ele é longo, tratando todo o processo de transformação do homem e o caráter. Os nossos filhos estão aprendendo isso, para ser moldado no Senhor, e não ter o desejo de ter o molde que o mundo tem, senão vira só uma proibição. Atenção, aqui ninguém pode fazer igual o mundo faz, mas só por obrigação, só externamente, isso não segura a tua vida. Uma hora o desejo da carne fala mais alto do que o compromisso do Espírito. Nós não podemos tomar a forma do mundo, porque não é o mundo que nos molda. Nós não podemos querer a nossa própria forma. Em Isaías 45, versículo 9, o profeta Isaías também falava mais ou menos do mesmo jeito que Jeremias falou: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: o que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Não está legal, falta o bico dessa chaleira. Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem, e as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. E nós às vezes queremos ter a forma da religião, ou queremos ter a forma que o mundo tem, e pior, tem quando a gente quer ter a nossa própria forma, e achamos que nós podemos dizer a Deus o que Deus tem que fazer. Quando nós contendemos com Deus, como disse Isaías a respeito do povo de Israel, que briga com Deus porque Deus não está fazendo do jeito que eu quero que Ele faça. E às vezes somos insatisfeitos. Eu disse hoje de manhã que há um erro em nós. A gente muda de roupa para ver se muda o nosso ânimo. A gente muda de casa. Se não pode mudar de casa, a gente muda o quarto. Se não pode mudar o quarto, a gente muda os móveis de lugar. Muda de namorado, para ver se a vida melhora. Muda de igreja, muda de pastor, muda de religião, muda de bairro, muda de cidade. A gente viaja bastante fora do Brasil, você encontra muitos brasileiros em tudo quanto é lugar do mundo. Alguns deram certo e outros não. Porque tem gente que dá errado aonde for, porque o problema não é o lugar que ele mora, o problema é ele. No Brasil ele era enrolado, endividado, trabalhava, não sabia juntar, gastava que nem um doido e tinha um monte de dívida em real. Agora mora na Europa e é enrolado, continua endividado, agora deve em euro. Aí ele sai fugindo para os Estados Unidos, depois deve em dólar. Vai para o Japão, vai dever em ien. Porque o problema não é o lugar que ele está, o problema é quem ele é. E às vezes nós fugimos de lugares, tentamos mudar a forma ou as formas ao nosso redor, mas nós não estamos sendo moldados. E somos insatisfeitos. Eu disse hoje pela manhã um negócio que eu achei interessante. Eu falo uns negócios que às vezes eu acho que é legal. Nós temos um grande feito, nós somos mágicos, nós conseguimos uma proeza. A gente consegue andar com Deus, ter Jesus como Salvador e não ser feliz. É uma proeza essa. Ele é nosso Deus, Ele é nosso Senhor e a gente vive insatisfeito. Porque não permitimos que Deus nos molde do jeito que Ele quer. E queremos buscar a alegria que temos na nossa carne, no nosso ânimo, na nossa cabeça.
E não entendemos qual é a maior alegria de um ser humano, a satisfação do pão vivo que desceu dos céus. Como disse Jesus em João 4, a minha comida, o que me satisfaz é fazer a vontade do meu Pai que está no céu e realizar a sua obra. E não permitir-se ser moldado é um passo decisivo para a tua infelicidade. Em Filipenses 2, 7, a Bíblia diz, ali a partir do verso 5, que Jesus, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas diz o texto, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, etc, etc, etc. Ele permitiu que Deus o moldasse, na forma de servo, que Deus fizesse dele aquilo que o Senhor desejava. Em Hebreus capítulo 5, vamos pular para o último texto lá, o pessoal que está lá em cima, Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, embora sendo filho, Jesus Cristo, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. É isso que Jesus Cristo, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Interessante esse texto de Hebreus, de que mesmo sendo filho, ele foi moldado. Eu não acredito que Jesus tinha 3 aninhos de idade brincando no berço e dizendo, eu vou morrer para ser o Salvador. Ele não sabia disso, eu acho que não. Apesar de que ele esteve com 12 anos no templo, discutindo com os homens que entendiam da lei e maravilhando a todos que estavam ali, mas eu não acho que com 12 anos ele tinha consciência que ele iria partir e morrer. Eu não sei quando foi que Jesus entendeu pela profecia, pela comunhão com Deus, de que como ser humano, não como filho de Deus, mas ele veio a compreender, eu sou. Talvez no seu batismo, quando ele compreendeu, pode ter sido. Talvez na transfiguração, quando apareceram para ele Moisés e Elias, 2 que foram também levados ao céu com o corpo glorificado, demonstrando para ele o que aconteceria com ele. Eu não sei exatamente qual foi o momento que isso aconteceu. Mas Deus moldou Jesus Cristo, e ele aprendeu a ser moldado. Diz a palavra que era um homem de dores, que a Deus agradou moê-lo, diz Isaías 53, fazendo-o enfermar. Foi agradável a Deus moldar e tratar Jesus Cristo e formá-lo da maneira como ele desejava. A palavra do Senhor diz que Deus forma o nosso coração. Em Salmos, no capítulo 33, versículo 12, nós vamos ler, Salmo 33, 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aquele outro texto a gente usa numa outra pregação, tá bom? Guarda ele aí. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Versículo 13. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. E o verso 15. E ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Muito maravilhoso isso. Deus que forma o nosso coração. Talvez nós tenhamos aqui pessoas que nunca se preocuparam se o seu casamento estava bom, se estava ruim, se tua esposa estava feliz ou não. Quando você entregou a tua vida a Cristo, você aprendeu outros valores. E hoje isso é um princípio fundamental da tua existência como ser humano. Eu preciso ser um pai diferente, um marido diferente. Deus moldou o teu coração. Você não sentia desse jeito, você não agia desse jeito, mas Deus trabalhou na tua vida. E hoje você é assim, porque Deus trabalhou na tua vida. Deus nos quer a sua imagem e a sua semelhança. E isso tem a ver com o caráter de Deus. Isso tem a ver com o sentimento de Deus. E por isso, Paulo diz no texto que nós lemos, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ser moldado é algo que dói. Ser moldado é algo que não é fácil. O barro é amassado. E quando alguma coisa dá errada, ele amassa. E ele comprime. Talvez você esteja passando por um momento de ser amassado e comprimido. E a gente sempre aprende que quando passa por algum aperto é coisa do diabo. Nem sempre. Nem sempre. Deus pode estar permitindo que você seja amassado um pouco, para que você possa enxergar o que Deus quer que você enxergue. E para que dentro de você alguns sentimentos sejam trabalhados.
A gente só dá valor às coisas quando a gente perde. A gente só consegue entender o quão valiosa é a nossa vida quando ela está chegando no fim. Porque quando é jovem desperdiça com qualquer coisa. E damos valor aos nossos filhos quando eles vão ficando mais velhos, talvez. Porque um dia ele casa. Um dia eu falei para a Blanche, o Luca tem 16 anos. O tempo que ele vai ficar com a gente em casa agora é menor do que o tempo que ele já ficou. Se ele casar com 24, são só mais 8 anos conosco. Então ele já ficou 16, vai ficar menos. Se ele casar com 23, com 22, 6 anos só a mais com ele. E ela falou, por que você está falando isso? Eu falei, estou falando isso porque isso é verdade. Eu só estou falando porque é verdade, só por isso eu estou falando. Não estou inventando uma história. E nós não entendemos que Deus nos molda. E que até os problemas que nós passamos, Deus está nos amassando. É interessante que o oleiro pega o barro e ele empurra o barro. Ele abre e espaça aquela argila sobre aquela tábua. Deus nos empurra. Deus nos empurra para o lugar que Ele quer que a gente vá. Não empurra, mas Deus nos empurra para passarmos situações que nós não esperávamos passar. É óbvio que para que isso aconteça, a tua vida tem que estar 100% nas mãos de Deus, a tua vida tem que ser dele. Eu não posso dizer que todas as pessoas é Deus que está amassando, é Deus que está empurrando, só aquelas que estão nas mãos do oleiro. Estar nas mãos do oleiro não é você frequentar a igreja, não é ser um religioso. Estar nas mãos do oleiro não é você assistir culto. Estar nas mãos do oleiro é você não permitir que a tua vontade te conduza e sim a de Deus, porque aí quem decide é Ele, então você está na mão dele. E as coisas que acontecem porque você o ama e porque você deseja a vontade dele. Então é Ele quem controla, não é mais você. Eu dei um exemplo hoje pela manhã tão simples, que eu aprendi quando era garoto. A tua vida está ruim, a tua vida é o teu carro. Está ruim, está dirigindo, e está terrível, e não vai. Daqui a pouco você vê Jesus, você para no ponto, abre a porta, fala, Jesus, entra na minha vida, entra no meu carro. E você fica feliz porque Ele está no teu carro. Ele entrou na sua vida, e você dirige feliz da vida. Aqui está Jesus. Nunca mais vai dar nada errado. Quando alguém entra no seu carro, nossa, Jesus está aqui, Ele está aqui. Mas teu carro continua quebrando. Você vê, não sei o que acontece. Ele está aqui comigo, mas continua tendo problema. Agora foi a homocinética. E outro dia, o escapamento que furou, né, Jesus? Estava aqui. Estava, furou mesmo, né? E Jesus está ali do seu lado, dentro do seu carro, dentro da sua vida. O problema é que quem conduz o carro continua sendo você. E muita gente tem Jesus na sua vida, mas ele continua sentado no banco do passageiro. O dia que ele pegar o volante e falar, eu vou te amassar, e eu vou te empurrar, e eu vou te levar para onde eu quero, porque assim disse Jesus a Nicodemos, o vento sopra, você não sabe de onde ele vem, e nem para onde ele vai, assim é aquele que é nascido do Espírito. Ele mexe o volante, mas não vai para o lado e nem para o outro, porque quem conduz é Jesus Cristo. Quem conduz é Cristo. E para que eu esteja nas mãos do oleiro, eu preciso ser aquele que cumpre a vontade de Deus. Eu sou pressionado. E ele bate a massa, ele bate a argila. E ele pressiona. E a gente às vezes apanha na vida. Apanha não porque Deus está nos destruindo, porque quando o diabo te molda, e quando ele te agride, ele não tem motivações para te fazer melhor. Sabe que o oleiro, quando ele está ali pressionando, e ele abre, e ele puxa, e continua girando, ele vai pressionando, empurrando, apertando, e por dentro ele põe a mão, e ele vai puxando aquela massa para fora, e depois ele empurra de novo para dentro, e puxa para fora, e faz a borda, e aquilo fica girando. Aí está muito grosso, sabe o que ele faz quando está muito grosso? Ele arranca um pedaço. Ele tira um pedaço da argila, e molda de novo, e deixa de lado. O vaso girando, mas eu perdi aquele. Fica até tonto agora. Jesus, que a minha labirintite não podia ter feito isso. Quando passa por aquele ponto, aquele. E ficamos tristes porque perdemos um pedaço. E somos religiosamente formados e moldados para brigar contra Deus quando Ele tira um pedaço. Quando eu perco algo. E não paro para pensar se realmente eu precisava daquilo. O que fica em jogo é o meu ego. Que eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou abençoado ou próspero, porque eu sou mais gorducho nesse pedaço do meu vaso. E Deus não está preocupado com o que as pessoas vão pensar ou o que vão achar de você. Porque Ele não está preocupado com isso, Ele está preocupado com quem você é. Com o instrumento que você vai ser.
com o ser humano que Ele vai te transformar, e com o valor de gente que você vai ter, e não com o valor das coisas que você vai possuir. E quando Ele tira um pedaço para nos moldar, Ele na verdade está trabalhando para que nós possamos ser a essência, ou essencialmente o que Ele deseja, da maneira que Ele deseja. Depois pega aquele vaso e bota no forno, para ficar bem seco e cozido, para que ele possa ser fortalecido, para que ele possa sair, ser pintado e ser comercializado, vendido, como seja. O oleiro vive disso. E Deus quer nos fazer, às vezes, passar pelo fogo, mais ou menos como Sadraque, Mesaque e Abednego passaram, para que o Senhor nos molde. Nós precisamos ser permissivos nesse sentido, permitir que Deus nos toque. Todos nós temos histórias e situações que nós passamos e que no princípio era terrível, nós não entendíamos o porquê daquilo estar acontecendo, mas depois de alguns dias e algum tempo a gente olha para trás e fala: meu Deus, aquele ditado estava certo, há males que vêm para bem mesmo. Deus escreve as coisas certas por linha torta. E nós vamos entendendo que Deus estava no controle. Uma vez eu até brinquei numa pregação falando sobre o que aconteceu com José. Eu gosto muito da história de José nesse sentido. E eu falei: mas como José era um cara mesmo sortudo e abençoado, hein? Era muito sortudo, porque os irmãos dele odiavam ele. Mas vai ser sortudo assim lá mesmo no deserto. Porque os irmãos dele jogaram ele no poço. Mas olha que bênção, meu. Por que jogaram no poço? Bem no dia que passavam os caras que vinham de Gileade para ir para o Egito. Podia ser qualquer mercador que fosse para qualquer outra cidade, para qualquer outro país. Mas ele foi cair no poço e ser chutado, ganhado um bico, um tapão na orelha, bem no dia em que passavam os mercadores de Gileade. José, mas você é muito sortudo, foi bem para o Egito, hein? E não é só isso não. Vai ser sortudo assim lá não sei aonde, porque quando ele chegou lá, foi bem na hora que os empregados de Potifar estavam escolhendo alguns novos escravos para a casa dele. Tudo milimetricamente pensado, porque se ele chega um dia depois e quem compra ele é qualquer outro mané, ele não vai para a casa de Potifar. Você pensou nisso? Que Deus cuidou dos mínimos detalhes, do tapão na orelha, que ele devia merecer. A gente não sabe por que apanha, mas Deus sabe por que permite as pancadas. Cai no poço no dia certo, encontra os caras certos, e mais legal, é comprado pelo cara certo. E olha só que bênção, o casamento de Potifar era ruim, olha que bênção isso, que coisa maravilhosa. Ele não se reconciliou com a mulher dele, Potifar, isso é uma bênção. Porque se ele conhecesse algum outro lugar naquela época que fosse tentar ajudar, e eles fossem tudo uma bênção, a mulher de Potifar não tinha dado em cima de José. Às vezes é uma bênção encontrar umas pessoas assim que são uma maldição. Uma bênção, uma maldição é uma bênção às vezes. Você não acha? Que bom que ela deu em cima de José e que ele foi fiel a Deus, aleluia. Mas o maravilhoso de ser preso por Potifar era que quem era preso por um oficial do rei ficava na prisão dos oficiais do rei. Ele não ficou numa prisão comum, ficou na prisão dos oficiais. Por isso que ele conheceu o copeiro e o padeiro. E ainda bem que ele fugiu da mulher naquele dia. Ele não falou para ela: deixa eu pensar, amanhã a gente conversa. Se ele demora 15 dias, ou na próxima viagem ele aceita ou não aceita, era capaz de ser preso e o copeiro e o padeiro já terem saído. Mas ela atacou ele no dia certo, o negócio foi ruim no dia certo, a desgraça aconteceu no dia certo, a mentira dela foi correta. Oh, mentira bendita, glória a Deus. Que botou José preso naquela prisão nos mesmos dias que estavam ali o copeiro e o padeiro. E José, como era um cara também que estava na mão do oleiro e deixava Deus fazer o que queria, Deus o abençoou, ele tinha a chave do cárcere, amarraram o cachorro com as linguiças, e ele ia lá e cuidava dos outros, e não fugia. Era um homem abençoado, por isso que Deus só abençoa quem é abençoado, Deus abençoa o cara que não é abençoado. E aí então José um dia entra lá, conversa com o copeiro e com o padeiro, e o cara volta. E não é que passados 2 anos, o cara lá teve um sonho, e o rapaz lembrou de José, aquele cara, meu,
E ele leva José, e não é que tem fome na terra, e os irmãos dele vão justo no Egito para comprar, e quando chegam lá, ele ainda não era um encarcerado, ele já era um governador. Meu Deus do céu, mas Deus é muito correto, Deus é muito justo, Deus é muito certo. A gente contende contra o Criador, a gente nessa nossa loucura prosperitóica, a gente fica doido de que tudo está do diabo, tudo é do maligno, a gente não para ouvir, espera. Shhh. Não, repreende isso na tua vida, José. Shhh. Deixa eu ouvir Deus, deixa eu ouvir o que Deus está falando para mim. Pode ser que eu tenha que aprender alguma coisa nessa situação, e pode ser que não seja um problema, pode ser que seja uma bênção. Porque se eu estou na mão do oleiro, nunca nada será um problema. Se eu estou na mão do oleiro, ele espreme, comprime, puxa, arranca um pedaço, mas ele está me edificando. E ele está construindo a minha vida, e eu serei muito feliz para a glória do meu Deus. Essa é a verdade do oleiro nas nossas vidas. Glória a Deus. Pode ser que hoje você esteja aqui, enfrentando uma situação inexplicável. E nós temos que, como igreja, orar uns pelos outros, e desejar, e sonhar, e clamar, e buscar as saídas, as portas e a vitória de Deus para cada um de nós. Mas junto com isso, nós temos que levantar a antena da nossa percepção e do nosso discernimento, para entender, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Senhor, o que o Senhor quer me dizer com tudo isso? Porque se eu estou na tua mão mesmo, eu não posso dizer que o diabo veio, deu um jogo de corpo em Deus e tomou as rédeas do meu carro. Eu estou nas mãos de Deus, e Deus está me moldando. Eu não sei explicar as situações que eu passo, e você também pode não saber explicar as tuas, mas quando Deus amassa e comprime e puxa, tira um pedaço, e nós temos certeza que estamos nas mãos dele, ele está nos transformando. Nós fomos feitos do barro, do pó da terra, moldados para sermos filhos de Deus, e ele continua jogando um pouquinho mais de água, amolecendo um pouco mais e nos dando uma nova forma. Permitimos isso? Deixamos que isso aconteça? Ou resistimos? E o barro quer perguntar para o Criador o que o Criador está fazendo. Deus nos deu uma grande oportunidade de nós iniciarmos do zero e permitir que Deus nos molde da maneira como Ele quiser. Mais do que isso, por existir graça, perdão e misericórdia e novo nascimento, Deus sempre nos dá a oportunidade de voltar um pouco mais atrás, nos arrependermos e pedirmos para que Deus nos molde certo, para começar do jeito certo. Que seja essa uma noite onde você permita que o oleiro comece a te moldar outra vez. Que você abra o teu coração para Deus transformar a tua vida. Eu nunca vi ninguém vir pedir para que eu ore por um casamento por ele. Olha, eu quero que você ore pela minha esposa, porque ela precisa mudar. Zé, ora pelo meu marido, porque olha, eu tenho orado tanto, ele precisa mudar. Eu queria que você orasse pelo meu pai, porque não dá para aguentar. Zé, eu queria que orasse pelo meu filho, porque o garoto é complicado. Eu quero que ore pela minha sogra, eu quero que ore pelo meu chefe, eu quero que ore por... Nós nunca pedimos ore por mim. Eu preciso ser moldado. Eu preciso abrir meu coração para Deus apertar, puxar, comprimir e fazer o que Ele quer. Feche os seus olhos, nós vamos orar.